Cadáver dentro do vestiário, feitiço de proteção contra a magia negra, cabeça de frango na marca de cal. Essa e mais histórias no vídeo de hoje, sobre o Mashemesh Derby. Hoje a gente vai direto pro coração do Quênia, na capital Nairobi. Além de ser cosmopolita, é uma das cidades que mais crescem no mundo em população, de 24 mil habitantes em 1921 para 3 milhões e 100 mil em 2009. E já aumentou demais, no último censo em 2019, mais 1 milhão e 200 mil pessoas em uma década. A população pulou para 4 milhões e 400 mil pessoas. Calma que a demografia da cidade vai ser usada lá na frente. Vamos falar dos times que protagonizam o clássico. O primeiro é o AFC Leopards, que nasceu em 12 de março de 64, como a Baluia United, sendo resultado da fusão de 11 clubes. Sim, eu disse 11 clubes. Praticamente todos os clubes da etnia Luhya de Nairobi. O nome significa justamente União dos Luhya do Norte, no dialeto Luhya. O clube foi obrigado a ser renomeado em 80, quando o governo proibiu nomes tribais de clubes. Foi aí que se adotou o nome atual de Leopards, mas os torcedores preferem chamar o clube pelo apelido de Ingwe, que significa justamente leopardo no dialeto Luhya. Do outro lado, uma história de origem bem similar. Em 17 de fevereiro de 68, outra fusão acontece entre clubes do mesmo grupo étnico. Dessa vez, o Luo Stars se fundiu com o bicampeão queniano Luo Union para formar o Gor Mahia FC. Time do povo Luo, o apelido do clube é Kogalo, que significa descendente de Ogalo no dialeto do Luo. Mas a origem disso tudo aí remete à mitologia Luo. Gor Mahia, filho de Ogada e neto de Ogalo, foi um herói do povo Luo, nascido no final do século XVIII nas margens do Lago Vitória. Gor usava poderes mágicos e milagrosos herdados pelo seu avô para guiar o povo Luo. Gor foi criado como uma criança normal junto de seus muitos irmãos. Seu nome de nascimento era Gor Obunga, que ele herdou de seus pais Ogada e Atoka. Inclusive, Gor era o único filho de Atoka na família poligâmica de Ogada. Quando Atoka morreu, Gor tinha apenas 5 anos. Pouco tempo depois, Ogada fez uma cerimônia para abençoar seus filhos. A oferenda dessa vez era um touro. O avô Ogalo abençoava todos os netos usando a carne do animal. Na vez do Gor, ao invés da carne, ele deu as cinzas a Atoka para ele enterrar na cabana dela. Foi depois disso que os poderes sobrenaturais do Gor começaram a aparecer. Nem o Ogalo que conseguiu entender tudo que o neto conseguia fazer. Assim que ele ganhou o apelido de Gor Mahia. Mahia significa algo estranho, ou mágico, ou até letal. Um dos poderes mais comuns de curandeiros Luo com as plantas da região e tal, o que era mais diferente nele era a capacidade profética. Ele previu e até impediu muita coisa de acontecer graças às suas profecias. Ele era tão poderoso que a origem dos poderes são misteriosas até hoje. Muitos herbalistas vão ao túmulo dele para pegar um pouco desse poder. As pessoas são sempre avisadas do risco de fazer isso sem a permissão dos descendentes de Gor. Reza a lenda que qualquer contato com a sepultura do Gor pode incomodar seu espírito a ponto de quem incomodou fica gravemente doente, podendo chegar até a morte. Depois de toda essa explicação das origens dos dois clubes, eu só queria pedir para você curtir o vídeo, comentar alguma coisa e, se possível, me seguir. É um trampo animal para fazer isso aqui, a única coisa que eu peço é isso. E agora bora falar de futebol. A primeira partida entre os clubes aconteceu no dia 5 de maio de 68 e quem saiu vitorioso foi o recém-fundado Gor Mahia. O clube que tinha apenas 18 dias de vida bateu o rival que era o atual campeão queniano por 1-0. E no final do ano ainda conseguiria seu primeiro título oficial após a fusão. Ele ficou marcado como o primeiro derby de Nairobi da história, na época que o clássico ainda tinha esse nome. Depois virou Ingodala Derby por conta dos apelidos dos clubes, mas o nome mais famoso mesmo é Mashemesh Derby. Não tem tradução exata do Swahili para o português, é como se fosse o termo in-law da língua inglesa, que é usado para falar de cunhado ou sogro, brother-in-law, father-in-law, etc. O que deu para entender, esse nome representa justamente a relação do povo Luo com o povo Luhya. Mas se você pensa que só esses grupos étnicos torcem por clube, você tá errado. É que os clubes têm as duas maiores torcidas do Quênia, mas os Luhya são o segundo grupo étnico com mais população e os Luo o quarto. Tem muito torcedor, entre aspas, neutro. Mais ou menos isso, porque esses grupos étnicos fazem parte de grupos maiores, são os grupos linguísticos. Os Luhya fazem parte dos Bantus, que são 60% do país. Os Luo, por outro lado, fazem parte dos Nilotas, que compõem 30% da população. O povo Kalenjin, que é o dos maratonistas do Quênia, são Nilotas também, só para ter efeito de comparação. Os outros 10% é formado pelos Cuxiticas e outras etnias minoritárias. Então no dia de jogo, a maioria dos torcedores neutros do Gor são Nilotas e do Leopards são Bantus. O clássico até a metade dos anos 70 sempre foi equilibrado e com os maiores times. Até a metade da década, o Leopards tinha 4 nacionais enquanto o rival tinha 3. Mas foi do ano de 79 até 93 que ambos os clubes reinaram hegemonicamente no país. Todos os nacionais foram vencidos por eles. Nas Copas Nacionais havia mais disputa, apesar dos rivais terem papado 9 edições nessa época. Mas os rivais não se limitaram só no cenário nacional não. O Gor Mahia ganhou 3 Copas Cecafa na época, que é o torneio regional dos clubes da região do Lago Vitória e Chifre Africano. Além do único título continental de um clube queniano na história, a Taça dos Vencedores de Taça da África de 87. O Leopards não deixou a desejar, ganhou 4 Copas Cecafa na época e um pouco depois a quinta e última em 97. Depois da Era de Ouro, o futebol queniano no geral começa a sofrer demais financeiramente. Isso acabou afetando principalmente Gor e Leopards. Ainda brincaram mais um pouquinho nos anos 90, o Gor ganhando a Liga em 95 e o Leopards ganhando a primeira edição da Premier League do Quênia em 98. Mas junto com a criação da Premier League veio a enxurrada de clubes e empresas com mecenas.
O Kenya Breweries era o time da empresa cervejeira do Quênia. Até 98 eles eram pentacampeões, mas com baixo investimento. A empresa viu a chance de se consolidar em 99. Mudando o nome do clube para sua principal cerveja, a Tusker, e aí com um investimento bem maior foi ganhando taça atrás de taça. Em 2022 passou o Leopards, inclusive se tornou o segundo maior campeão nacional com 13 títulos contra 12 deles. A Ozeri, a maior empresa do ramo de floricultura da África, entrou no bolo também com seu time. E as Forças Armadas fundou e até hoje é dono de um dos principais clubes do Quênia, o Ulinzi Stars. Os anos 2000 foram trágicos em resultados para ambos os clubes. O Gor ainda conseguiu ganhar sua Copa Nacional, já o Leopards conseguiu a façanha de passar a década em branco e ainda ser rebaixado em 2008. Isso aconteceu principalmente pelas questões financeiras. Como eu disse antes, clubes e empresas financiados por mecenas surgiram e voaram. Os clubes do Machemed ficaram para trás até de clubes minúsculos por conta de não terem arrumado nenhum patrocínio de camisa esse tempo todo também. Os clubes têm uma ligação tão forte que isso mudou para os dois no mesmo ano, em 2011. O Leopards fechou com a açucareira Mumia Sugar e o Gor fechou com a empresa de laticínios Spinknit. O time verde com patrocínio de laticínio, te lembra alguma coisa não? Os anos 2010 foram marcados pela estruturação dos dois clubes, uma extremamente bem sucedida e a outra nem tanto. Desde 98 os clubes estavam empatados em títulos com 12 para cada lado e um jejum monstro para cada lado também. Em 2013 o Gor já nos trilhos financeiramente é campeão da liga e começa a enfileirar troféus. Se torna o time de mais sucesso no quesito no Quênia. O maior campeão de liga com 20 e de Copa com 11, isso sem contar os títulos do Lu Union antes da fusão e os títulos internacionais. O Leopards, por outro lado, foi demorar a se recuperar financeiramente. O acordo com a Mumia Sugar acabou não ajudando tanto. E o clube foi trocando de patrocinador todo ano com contratos baixos. Foi só em 2016 que eles fecharam um contrato bom. Casa de apostas Sport Pesa, que depois fechou até com o rival e é o patrocinador atual deles. Mas esse acordo fez com que o Leopards entrasse um pouquinho nos trilhos. Eles tinham ganho a Copa Nacional em 2013 e fizeram de novo em 2017. Mas depois disso o clube fez até boas campanhas, só que sem título. O jejum de 98 continua. E deve machucar bastante, porque o rival é o atual campeão queniano. Se a gente partir para os casos extracampo do Machemed Derby, eu vou responder a pergunta antes que alguém comente. Quando que tem esse jogo, Mamute? Dia 6 de outubro, pela sexta rodada do Quênia, não. Nem eu sei como, mas eu vou tentar assistir. O Machemed Derby, em geral, é um jogo muito pegado, com muita rivalidade dentro e fora de campo, mas com poucos casos de porradaria de torcida. Ainda mais contando que o histórico da torcida do Gor é bem embaçado. Vários casos deles, mas o mais absurdo foi em 2013, semifinal da Copa Nacional contra o Sony Sugar. Os caras passaram pra final e foram celebrar invadindo o campo pra bater nos jogadores adversários. O goleiro do Sony Sugar teve que ser hospitalizado nesse dia. Aí 4 dias depois da liga contra o Sofapaka, os caras começaram uma confusão com o auxiliar médico do rival. Deram umas pancadas no cara, tiraram eles do estádio à força e roubaram o celular do médico. A torcida do Leopard é menos violenta, mas já teve invasão de campo e escambau também. O maior incidente no clássico foi quando a torcida do Gor ficou puta com o cartão vermelho e começou a jogar tudo que tinha no bandeirinha. Comida, cadeira, tudo que tava na mão os caras atacou. Resultou na perda da concessão do estádio do governo por um ano. Fora de campo o que mais se vê mesmo é o show das torcidas, olha aí como que os caras se vestem. Mas não é só isso não, tem cada bizarrice. Um dia apareceu uma cabeça de frango no meio de campo antes de um jogo, e o juiz teve que tirar. E até hoje os caras lembram disso. Teve a vez que os jogadores do Leopard se trocaram fora do estádio porque surgiu uma fofoca que a torcida do Gor tinha colocado um cadáver no vestiário. Até hoje ninguém confirmou nem desconfirmou isso. O político chegando de helicóptero no intervalo fazendo campanha, o que não falta é história. E a rivalidade é tão grande que antes dos jogos as duas torcidas sopram poeira na arbitragem, porque reza a lenda que isso quebra qualquer feitiço de magia negra que o oponente preparou. E tem muito mais história que nem vai caber aqui. Esse foi o vídeo sobre um dos clássicos mais legais que eu já falei sobre. Se você ficou até aqui, só peço pra dar aquela moral, uma curtida, um comentário e claro, me segue ou se inscreve aí. Um abraço e fui.